Como eu tenho dito várias vezes, irmãos, ao longo do estudo das nossas lições da Escola Sabatina, não somente essas do Apocalipse, mas das outras lições em geral, mas especialmente essas do Apocalipse, o nosso relacionamento com Deus deve ser definido em função da fidelidade. Fidelidade é que deve caracterizar a nossa relação para com Deus. Mas nos momentos em que Babilônia espiritual se consolidar, como vai ser a nossa fidelidade? Será que nós vamos ser derrotados, irmão? Será que a igreja verdadeira vai ser derrotada por Babilônia? Veja um texto da nossa lição. O apelo do Apocalipse é um chamado urgente à fidelidade, resumido no simbolismo das duas mulheres. Mesmo que pareça que o povo de Deus vai ser derrotado no conflito cósmico entre a verdade e o mal, Deus prometeu que sua igreja triunfará no final. Veja, irmãos, ainda que a gente ache que o mal vai vencer, que o poder do mal tão grande, que a quantidade de pessoas que adotam o mal seja tão grande, que as atitudes do mal sejam tão presentes na vida da terra, será que nós vamos ser derrotados? Algumas promessas bíblicas, irmãos, a promessa do Senhor Jesus. Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O que ele está dizendo é isso. O mal não vai vencer sobre a igreja. A igreja vai ser dada a vitória, uma vitória final, a vitória dos fiéis. Ainda no texto de Apocalipse, agora João escrevendo, capítulo 17, versos 14, que é o nosso verso para memorizar. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Há promessas bíblicas, irmãos, afirmações bíblicas de que a igreja vai vencer. Mas a questão continua. Como é que nós vamos nos comprometer? A quem nós vamos nos comprometer? A fidelidade a Deus ou a fidelidade aos homens? Nos tempos de Babilônia, irmãos, igreja e Estado estavam reunidos. Na verdade, eram a mesma coisa. O rei fazia as funções religiosas de sacerdote, de representante de Deus, e também as funções políticas, as funções administrativas. Se você olhar lá no livro de Daniel, no capítulo 3, você vai ver que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, mandou construir uma imagem, uma grande imagem de ouro, e baixou um decreto para que todos se ajoelhassem diante daquela imagem e adorassem aquela imagem que representava a si próprio. E a questão lá era da fidelidade. E os jovens hebreus, irmãos, se negaram a se ajoelhar diante da imagem, com risco de morte, afirmando que eles só se prostrariam diante de Deus, não iam se prostrar diante de homens. Essa é a questão da fidelidade, irmãos. Como vai ser a nossa fidelidade? Isso foi em Babilônia histórica. Mas agora, irmãos, que nós já falamos, Babilônia histórica é um tipo da Babilônia espiritual, da Babilônia escatológica do final dos tempos. Veja esse texto, irmãos. Cristo é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. Sua igreja é fundamentada nos ensinos da sua palavra e é guiada por seu espírito. Babilônia, em contraste, apega-se a ensinos e tradições humanas. Qualquer líder religioso que coloque opiniões e tradições humanas no lugar ou acima da vontade revelada de Deus nas Escrituras está simplesmente promovendo a confusão de Babilônia. O que é a confusão, irmãos? O que é a cidade de confusão que nós vimos? Uma cidade chamada confusão? Confusão é colocar doutrinas humanas no lugar de doutrinas divinas.
Colocar doutrinas humanas no lugar das verdades estabelecidas, das ordens estabelecidas pela palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no Apocalipse, estamos estudando isso, que nos últimos tempos vai haver na Terra um sistema de união entre igreja e Estado. Como já houve na Idade Média, irmãos. Vai haver um sistema religioso, político-religioso, um poder político-religioso que vai se sobrepor, vai querer se sobrepor à vontade de Deus. A palavra dele será declarada como própria palavra de Deus e suas ordens, as ordens de Deus. Esse é o poder de Babilônia. Mas escuta, irmão, será possível isso? Será que alguém vai querer se colocar no lugar de Deus? Será que alguém, olhando as Sagradas Escrituras, vai querer se colocar no Deus e falar no lugar de Deus? Veja, irmãos, eu quero falar aqui de duas afirmações que a nossa lição traz. E falar com todo cuidado, com todo amor para os nossos irmãos católicos romanos. Veja só, irmãos, a declaração do Papa Leão XIII, em 28 de junho de 1894. Nós temos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Isso não é invenção, irmãos, isso é história, constatação. O Papa Leão XIII, que foi um papa que cuidou das questões sociais, um papa que cuidou com a relação dos trabalhadores com os patrões, um papa com preocupação social. Mas veja só o que ele disse, irmãos, nós temos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Veja o que diz o dicionário eclesiástico Ferraris, da Igreja Católica Romana. O Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um homem, mas Deus, o vigário de Deus. Sabe, irmãos, Babilônia mística ainda não se constituiu. Mas será impossível acontecer o que está escrito em Apocalipse, irmãos? Esse poder se tornar num poder despótico, político-religioso, militar, que venha obrigar aqueles que não fazem parte, que não estão alinhados com os conceitos desse poder, fazer com que esses sejam perseguidos, e perseguidos até a morte. Não foi o que aconteceu na Inquisição, irmãos? Aqueles que eram contrários à ordem católica romana eram queimados, e mais ainda, eram queimados para ser salvos, irmãos. Veja, qual é, irmãos, a posição? Qual vai ser a nossa posição? Qual vai ser o nosso compromisso? Como é que vamos ser provados? Paulo disse que esse poder, estou lendo um texto da lição, se opõe e se levanta contra tudo que é chamado Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu quero tomar muito cuidado com essas afirmações, irmãos, muito cuidado com os nossos irmãos católicos, que estão crentes, estão alinhados com as doutrinas católicas. Aqui nós lemos um texto, irmãos, que não é somente aos católicos que isso se aplica, mas qualquer igreja, irmãos, que se coloca as suas doutrinas acima da palavra de Deus. Qualquer doutrina, irmãos, que apresente tradições humanas que se sobreponham à palavra de Deus. E nós devemos, irmãos, levar esse chamado ao compromisso. Primeiro a nós, de que lado vamos estar, em que vamos acreditar, ou melhor, em quem vamos depositar a nossa fidelidade. A quem vamos depositar a nossa fidelidade? Ao Senhor Jesus Cristo e à sua igreja? Ou às igrejas e o poder político-religioso que se instalará e se fundamentará em tradições humanas que são contrárias à palavra de Deus? Que Deus esteja com cada um de nós, para que a gente possa realmente nos posicionarmos, nos comprometermos com a palavra de Deus, com a fidelidade ao Deus, nosso Criador e nosso Redentor.